é a serotonina. A serotonina ela é derivada de um aminoácido, que é o triptofano, e a serotonina é o neurotransmissor que mais tem efeito amplo no nosso organismo. Acompanhe aqui. Regula o humor, o sono, a atividade sexual, desculpa que tá juntinho, o apetite, o ritmo circadiano, função neuroendócrina, ou seja, todas as liberações hormonais, neuronais, temperatura corporal, sensibilidade à dor, atividade motora e função cognitiva, ou seja, de aprendizagem e memória. Então, notem que é amplo o seu efeito, que é uma grande quantidade de atuações. Então, a serotonina, ela é o nosso regulador, ela é o nosso ponto regulador corporal. E ela, claro, tem sido relacionada agora a transtornos de humor, transtornos afetivos. E, consequentemente, a maioria dos medicamentos antidepressivos vão agir produzindo um aumento dessa disponibilidade de substância para que as pessoas consigam regularizar esse efeito. Tá? Então, quando nós temos um aumento dessa quantidade de neurotransmissores liberados, nós temos um aumento da entrada de sódio no neurônio, nós temos um aumento do potencial de ação. E, consequentemente, nós vamos ter um efeito fisiológico chamado somação. A somação, ela pode ser espacial, espaço, pensem em espaço. Quando duas ou mais sinapses estão ativas simultaneamente. Então, elas somam os seus efeitos e geram o que a gente chama de PPSE, ou PEPS. Potencial excitatório pós-sináptico, aumentam a entrada de sódio. Ou a somação, ela pode ser temporal, quando os mesmos botões sinápticos, quando as mesmas sinapses apresentam potenciais de ação muito velozes, muito rápidos, permitindo um período refratário absoluto muito mais rápido. Lembram? O período refratário absoluto é quando todas as etapas do potencial de ação, elas aconteceram. Então, por isso, nós vamos ter um efeito muito mais veloz desse processo. E é claro que, então, tudo isso só vai ser possível, queridos, a via sensitiva, integradora, motora, se nós tivermos essas sinapses. Então, nós começamos a aula falando da rota sensitiva, integradora, motora. E nós falamos, então, que essas rotas, elas são conectadas através de potenciais de ação que conduzem os estímulos, e esses estímulos só podem ser conduzidos através das sinapses, que podem ser elétricas ou químicas. Então, nós vimos como podem ser essas sinapses e como é que elas aconteciam. Agora, nós vamos dar uma olhadinha em cada rota sensitiva, integradora e rota motora. A rota sensitiva, ela também é chamada de rota somestésica. Somestésica, soma, célula, tesia, sensações. Então, é a rota que ela vai captar as sensações do corpo. A rota que capta as sensações do corpo, ela é subdividida em rota externoceptiva ou sensações externoceptivas. São os receptores que captam as nossas sensações externas, as sensações sentidas na pele. Exemplo: tato, pressão, calor, frio, audição, visão, paladar, olfato. As sensações também podem ser proprioceptivas, propriedade, o meu corpo comigo mesmo. O que as sensações proprioceptivas fazem? Elas informam o cérebro sobre o estado físico do corpo. Exemplo:
comprimento do músculo, tensão do tendão, pressão profunda das solas dos pés, angulação das articulações. Um exemplo, quando a gente vai alongar e não consegue alongar muito, não começa a doer. Por quê? Você tem uma determinada limitação. Quem te dá essa limitação são esses receptores que estão informando o teu corpo que ali não dá mais para ir, senão você vai ter uma lesão. Se não é sensação externoceptiva, proprioceptiva, a sensação ela é visceral, ou seja, ela é proveniente de órgãos internos do nosso corpo que vão permitir com que a gente sinta dor, com que a gente sinta repressão, ou seja, com que a gente sinta variações ali de temperatura e até calor algumas vezes. Então, estas sensações, elas são, como nós já vimos, distribuídas por captadas por receptores na nossa pele, nos músculos, nas articulações, que conduzem através da medula espinhal para o sistema nervoso central as nossas sensações. Esses receptores, eles podem ter vários nomes. Exemplo, aqui eu deixei para vocês vários nomes dos receptores e aqui as imagens desses receptores. Vou falar em cima das imagens, tá? Receptor de ponta expandida é o receptor que está presente na ponta dos nossos dedos, para poder captar sensações mais específicas. Esses receptores, eles estão localizados muito próximos uns dos outros. Por isso que uma pessoa, por exemplo, cega, consegue perceber nuances daquelas variações de sensibilidade na leitura em braille. Nós temos os receptores nervosos, o receptor de dor, também chamado de terminação nervosa livre. Notem que esse receptor, ele tem um aspecto arbóreo, ou seja, um aspecto que parece uma arvorezinha, estão vendo? Ele é muito ramificado na superfície. Como assim, professora? Vocês já perceberam que quando a gente corta o dedo numa folha de papel, a gente sente mais dor, incomoda mais do que quando o corte é mais profundo? Por quê? Porque esse receptor, ele é mais ramificado na superfície. Por isso, se a gente corta o dedo na folha de papel, a gente está pegando um receptor, uma amplitude de receptor maior. Por isso, tá? O receptor tátil de pelo, para variabilidade de temperatura, principalmente. O corpúsculo de Pacini, de Meissner, para pressão mais profunda, outro para pressão mais leve. Corpúsculo de Krause, principalmente para órgãos reprodutores. O órgão terminal de Ruffini também para pressão. O órgão tendinoso de Golgi, o nome está dizendo para tendão, para angulação de tendão, para distensão de tendão. E o fuso muscular para distensão muscular. Então aqui a gente tem receptores externoceptivos, proprioceptivos e viscerais também. Então, esses receptores, eles são excitados como? Como é que inicia esse potencial de ação? Todo potencial de ação inicia com um estímulo, ou seja, receptor de dor com estímulo de dor. Então, vamos fazer de conta que esse aqui é um receptor de dor. Eu cortei o dedo aqui. O que vai acontecer nesse receptor de dor? Vai haver a entrada de sódio, despolarizando, tá? Então, todo receptor, ele vai ser estimulado através da despolarização. Os receptores, eles podem ser adaptáveis? Sim. Se a intensidade do potencial de ação for o mesmo, com certeza esses receptores são adaptáveis. Exemplo, vocês estão sentindo a roupa de vocês? Vocês estão sentindo agora porque eu falei. Mas você não veste a roupa e caminha e fala assim, tô de roupa, tô de roupa, tô de roupa. Quando a gente coloca a roupa na nossa pele, a gente sente essa pressão. Mas o potencial de ação, ele é o mesmo.
Então, consequentemente, ele vai continuar estimulando esse receptor de forma contínua e por isso eles são adaptáveis. E como é que esses receptores eles enviam para o cérebro esses estímulos? Através de duas rotas. Existe o sistema dorsal. Esse sistema dorsal, ele carrega fibras, ele é composto por fibras mais mielinizadas, ou seja, fibras que contêm uma grande quantidade de mielina, fibras mais calibrosas. Vocês sabem que quanto maior a quantidade de bainha de mielina, maior é o potencial de ação. Então, eles conduzem os estímulos numa velocidade de 30 a 110 metros por segundo. Envolve, então, neurônios da própria periferia corporal, que são chamados de primeira ordem, da medula, que é segunda ordem, e do encéfalo, que é terceira ordem. E ele carrega a excitação pontual. E existe o outro sistema, que é o espinotalâmico. O sistema espinotalâmico ele é composto por fibras amielínicas, ou seja, que não contém mielina. Então, se não contém mielina, a passagem do potencial de ação é menos veloz, é mais lenta. Então, se você comparar a velocidade, o sistema espinotalâmico ele conduz esse potencial de ação numa velocidade de 10 a 60 metros por segundo. É rápido, mas menos rápido do que o sistema dorsal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no sistema dorsal. Então, o sistema dorsal, ele entra na medula através de axônios de neurônios que chegam pela raiz dorsal, que é a via aferente, e sobem até uma região do bulbo chamada leminisco medial. Olhem que nessa região elas trocam. Por isso que o sistema dorsal